Olá, muito boa noite a todos, dependendo do horário que estejam assistindo. Bom dia, boa tarde. Hoje o tema ele vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre biodiversidade. Esse tema ele surgiu quando eu estava num churrasco e o pessoal comentando, conversando com toda aquela confusão que deu com a Greta Thunberg, que é aquela menina ativista do Greenpeace. Uma pessoa sugeriu o seguinte: por que a gente não extermina todas as espécies animais que prejudicam o ser humano, como por exemplo uma cobra, um lagarto, um leão, que causam mortes na África, que causam morte nos países com selva, savana, e até mesmo em zonas urbanas, que tem acidentes até com ofídeos, e a gente não deixa só os animais benéficos para o ser humano, como por exemplo ovelha, gado, animais que produzem e que trazem lucro e benefício para o ser humano. E outro questionamento também é por que damos dinheiro para salvar animais, a gente doa dinheiro para o Greenpeace e não damos dinheiro para salvar vidas humanas. Então vamos lá. Esse tema, a princípio, ele parece muito banal, muito trivial, para muita gente nem vale a pena discutir, né? Mas eu acho muito válido a gente expor as ideias, porque tem muita gente que ainda tem esse tipo de questionamento e não valoriza muito a biodiversidade, as florestas e a vida animal. Vamos lá. Respondendo primeiro a questão da doação. Isso aí é muito pessoal, vai de cada um. O ideal é que se salvem vidas, obviamente, mas também os animais, porque eles são muito importantes, como eu já vou dizer. Eu vou começar falando sobre a biodiversidade, que para a gente entender essa questão é muito importante que a gente entenda o que é biodiversidade. Biodiversidade, em linhas gerais, nada mais é que o conjunto de animais, plantas e seres vivos de toda a sorte que vivem em uma floresta, mata ou ecossistema. O ecossistema pode ser também uma cidade. Cidade é um ecossistema em que o ser humano é o animal principal que habita, certo? E dentro do ecossistema existem fluxos genéticos, fluxos de espécies e fluxos interespecíficos, que são entre as espécies. A biodiversidade ela é muito importante porque existe um equilíbrio entre as espécies. Se você for lá e exterminar, por exemplo, uma raça de uma espécie de uma cobra venenosa, você vai estar tirando um elo da corrente do ecossistema. E você pode quebrar toda essa cadeia e consequências gravíssimas podem surgir. Vamos fazer uma abstração simples. Imagina que uma floresta é um computador. Se você danificar, o computador ele tem diversas peças, diversos componentes. Se você danificar um só componente, o computador não vai funcionar direito, certo? Quando você tira uma espécie nativa, por exemplo, uma cobra, como eu disse, você vai fazer com que os predadores dessa cobra sumam. Por exemplo, um gavião que se alimenta da cobra, ele vai deixar de existir porque ele não tem alimento, ou então ele vai passar a caçar outra espécie. Por exemplo, uma espécie de rãs, que podem contribuir para defesa contra insetos, e daí por diante. Então vocês entenderam que tudo é uma corrente. Se você quebrar um link, um único link dessa corrente, você pode desregular todo o meio ambiente. Se você retira essa cobra, a população de ratos pode crescer. E daí pode ter a transmissão de doenças, pode ter o ataque a plantações, o dano a espécies de árvores, daí por diante. Um exemplo muito óbvio dessa mutação genética e dessa quebra de equilíbrio é a Covid-19. A Covid-19 ela é uma mutação genética, embora haja especulações e conspirações contrárias, mas até que se provem que que esse vírus foi feito de propósito, a gente tem que considerar que ele foi uma simples evolução, uma mutação genética que criou um supervírus. Isso acontece todos os dias com vírus e bactérias. Então o que acontece? A Covid-19 ela surgiu de um desbalanço da natureza. E olha só os graves danos que ela está trazendo ao ser humano. Os danos econômicos, danos sociais, a fome está tendendo a voltar, dentre outros que não cabe agora entrar no vídeo para não ficar muito longo.
Vocês podem ter reparado que a foto do início do vídeo, né, é um animal. Esse animal, ele não existe mais. Esse animal, ele chama tilacinto. Ele é vulgarmente conhecido como tigre da Tasmânia. Ele é um marsupial. Marsupial é animal que tem bolsa, como um canguru, que carrega os filhotes na bolsa. Ele é um marsupial com cara de cachorro. Esse animal, ele vivia na Tasmânia, ele era endêmico da ilha da Tasmânia. Endêmico é um animal que só existe ali e em lugar nenhum mais do mundo. Só que no século XIX, esse animal ele causava muito prejuízo para as plantações e para os animais, tipo criação de ovelha, de gado, etc. Então os fazendeiros da Tasmânia começaram a matar esse animal de forma desenfreada. Os fazendeiros matavam muito esse animal, incentivavam a morte e a caça desse animal e pagavam recompensa por quem matasse um tilacinto. No início do século XX, restavam na Tasmânia apenas poucos representantes dessa espécie. E todos eles foram disputados pelos zoológicos. Só que nos zoológicos, esse animal não reproduz. Ele não consegue reproduzir em cativeiro. Até que no século XX, em 1919, morreu o último exemplar no zoológico de Hobart, na Tasmânia. Esse animal não é o único animal que já foi extinto e não existe mais. 322 espécies de animais vertebrados, dentre eles aves, répteis, peixes e anfíbios, já foram extintos do mundo. E tem várias espécies em extinção. O próprio salmão do Alasca, ele já corre risco de extinção. Quem gosta de comida oriental vai ter que comer só salmão criado e olhe lá. Então isso daí é um exemplo meio vulgar, mas vale a pena a gente falar sobre ele. Então pronto, isso são interações ecológicas. É a interação entre uma espécie e as demais espécies do ecossistema. Se você extinguir algumas espécies animais, a distribuição de sementes de uma floresta pode ser danificada. Por exemplo, você vai lá e mata todos os morcegos de uma floresta. Todos, porque morcego é uma praga, morcego não presta, vamos matar todos. O que vai acontecer? O morcego, ele distribui sementes de árvores, porque ele come frutos, voa e defeca essas sementes em outro ponto da floresta. Isso é muito importante para o crescimento de algumas espécies de árvores. Se você tirar uma espécie de morcegos, você vai comprometer o crescimento de várias espécies de árvores. E você comprometendo o crescimento dessas árvores, a fixação do dióxido de carbono da atmosfera vai ser prejudicada, porque a árvore, todo mundo sabe que na fotossíntese, ela utiliza gás carbônico e solta oxigênio. Sem contar que a árvore é feita majoritariamente por carbono. Então ela retira o carbono que vem da queima dos combustíveis fósseis, ela retira da atmosfera e incorpora na própria árvore. Veja bem a gravidade do impacto ambiental de você tirar uma única espécie, certo? Então isso pode afetar mudanças climáticas, você pode contribuir para o aquecimento global, você pode contribuir para o regime de chuvas e de ventos. A catástrofe ela é inimaginável, por isso a importância da preservação ambiental. Outro tema que não pode ficar de fora é a medicina. Diversos medicamentos são retirados de plantas e de animais peçonhentos. Um exemplo desse de medicamento, eu até deixei salvo aqui, é o captopril. Ele é um medicamento de controle da pressão arterial, que ele é feito a partir do veneno de algumas serpentes peçonhentas, inclusive brasileiras. Então a degradação dessas espécies, embora elas causem muitos acidentes, uma jararaca, uma cascavel, ela anualmente mata muita gente no Brasil e no mundo, a gente não pode eliminar esses animais, porque além do dano ambiental, além do desequilíbrio ecológico, o ser humano ele vai perder muito financeiramente e nos avanços na saúde. Em 1987, aconteceu algo incrível no mundo. Os cientistas da Universidade de Illinois, dos Estados Unidos,
eles estavam pesquisando uma possível cura para o HIV. Eles fizeram testes com uma planta que se chamava Calophyllum laningerum. Ela só era encontrada na Malásia. Eles tinham alguns exemplares dessas plantas, porém elas não sobreviveram no clima norte-americano. Quando esses cientistas voltaram na Malásia, eles não encontraram mais essa planta. E fizeram uma expedição que durou 5 anos. Ela começou no ano de 1987 e arrastou por mais 5 anos. Ela foi liderada pelo pesquisador Jaja Soerjato. E nunca foi encontrado exemplares dessa planta. Até hoje, nunca mais se avistou exemplares dessa planta. Essa árvore jamais foi encontrada novamente. Então, esses são pequenos exemplos. Outros vem a produção de alimentos, fixação de nitrogênio no solo, dentre outros, que eu acredito que vale a pena aprofundar, mas o vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar de todos. Então, como conclusão, acho o seguinte: é muito bom a gente sempre discutir todos os temas, por mais que a gente ache que seja besta, e vale muito a pena bater nessa tecla e discutir esses temas delicados, porque isso pode fazer com que a população se conscientize. Conscientizando a população é a única forma de salvar a natureza, e salvando a natureza, nós daremos condições para que as gerações futuras continuem a sobreviver e avançar tecnologicamente, cientificamente e socialmente. E as gerações futuras nada mais são que os nossos descendentes. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. #Salve a Amazônia. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem e se inscrevem no meu canal. Um grande abraço a todos e boa noite.